Agora chegou ele, que é um cara que é da casa, que tem o programa Esse sabe Máquinas tudo. da Pan. Esse sabe Todo tudo. domingo às 7 horas da manhã você pode acompanhá-lo. E ele vem falar aqui de novidades, sobre curiosidades inéditas, sobre carros elétricos. O nosso querido Alex Rufo. Uma salva de palmas. O Rufo é o seguinte, o Rufo ele faz o programa aqui na Jovem Pan, mas entende tudo de qualquer cara. De Fórmula 1. Você vai em Interlagos e fala, Alex Rufo. O cara fala, pô, o Rufo tal. Grande fotógrafo, não trouxe o livro. Eu trago na próxima. Tem um livro maravilhoso sobre fotos que ele fez viajando porque ele viajou o mundo inteiro cobrindo Fórmula 1. Não é? E ele apresenta o Máquinas da Pan, que é o melhor programa de máquinas, né? Porque não é só automóvel, tem helicóptero, tem iate, tem várias... Motorização total. Com ele. E ele passa a experiência, né? É isso aí. É isso aí, legal, gente. Muito bom, é sempre bom estar aqui e principalmente com essa audiência espetacular. E por isso que eu vou dar um spoiler aqui hoje, Zuzu, porque eu fui convidado por conta dessa audiência aqui do Pânico para fazer um especial, um documento Jovem Pan de automóvel. Boa! Ou seja, antes os caras... Quando eu tava só lá no Máquinas na Pan, eu fazia meus boletins de Fórmula 1, que eu entro no Jornal da Manhã, mas a relevância por estar agora aqui no Pânico, fui convidado. Não vem, é o seu talento individual. Não vem não. Você que nos traz. Não vem não. Você que ajuda a gente. E aí eu tô fazendo um documento Jovem Pan da história do automóvel. Tá. E eu vou dar um spoiler aqui hoje, antes da gente entrar na nossa atividade principal, que é o carro que eu testei, sobre eletrificação. Um pequeno spoiler aqui do que eu pesquisei para esse documento Jovem Pan, porque muita gente fala, nossa, essa novidade, né? A eletrificação chegou, na verdade chegou em 1900. Até em 1898 já tinham carros elétricos, então vou dar uma pincelada rápida aqui. Quais eram esses carros que vão estar aí no documento Jovem Pan? O carro elétrico veio antes do carro a combustão. Não é isso? Exatamente, tanto que ele brigou com o Ford T, que você que colocou aqui, que foi o primeiro carro. Emílio é impressionante. Lê muito, esse Emílio lê muito. Então você vai fazer um documentário sobre o automóvel e dentro disso, lógico, vai ter um quadro só sobre eletrificação. Legal. E com alguns pitacos, né? Quem foi o primeiro, qual foi o carro que realmente deu certo, a partir de quando que a eletrificação ela teve essa globalização, como que foi aqui no Brasil. No Brasil, até você mesmo já falou do nosso Gurgel Itaipu. Sim, lembra? Tinha o Gurgel. Gurgel. E era o seguinte, ele tinha uma chave. O Gurgelzinho. O Gurgel, ele tinha uma chave que era o seguinte, é pra frente aqui, aí você invertia a chave. Que nem aquelas chaves antigas de fusível. Sim. Você tinha que ir pra frente e pra trás. Mas não deu certo. Que pegava muito fogo. Não deu certo. Não deu certo politicamente, Emílio, porque na verdade ele não chegou a ser fabricado em série. Boicotaram o senhor Gurgel e acabou não acontecendo. Mas o primeiro carro que muita gente até usa como polêmica, será que foi esse ou será que não foi? Foi um carro foi em 1881, de Gustave Trouvé. Esse carro, ele foi um grande laboratório, na verdade, como tem aquelas feiras de ciência, ele expôs numa feira de ciência de Paris e ele se denomina o primeiro, mas o carro não teve nenhuma utilidade de verdade, não andou por vias públicas, então ele é só considerado, na verdade, um grande embrião dessa história toda, mas a gente não diz que esse foi o primeiro. Aí apareceu William Morrison, um pouco depois, em 1890, e o carro circulou pelas ruas de Iowa, nos Estados Unidos, mas deu problema, parou, então também não valeu. O que valeu de verdade foi de Ferdinand Porsche. Né? Inclusive eu tive a oportunidade de visitar, e vai estar isso no meu especial, o Museu de Stuttgart da Porsche, onde está lá esse carro, está exposto, é o P1, ele é de 1898, ele realmente levava 6 pessoas, então esse foi o primeiro carro realmente para valer, um carro elétrico, mas o primeiro a ser comercializado e colocado no mercado com 200 unidades vendidas foi o de Oliver Fritsch. E ele teve um problema exatamente aí com o Ford T, que fizeram um comparativo de custo-benefício. Né? Não é pela novidade, aquilo que eu sempre falo aqui, não adianta tentar vender um carro, mesmo falando que é para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, se custar mais caro no bolso, se você pagar mais. Ele custava 3 vezes mais. Esse é o primeiro carro elétrico? Esse é o primeiro de verdade a ser comercializado, que era de Oliver Fritsch, chama 100 Mille Fritsch.
Então ele foi patenteado, foi colocado na rua, mas ele só não teve mercado exatamente pela competição com o Ford T. Entendi. O Ford T custava $650 e esse elétrico, 1.750. Era 3 vezes o valor. Se a gente trouxer para o nosso momento atual, fazendo um comparativo, Emílio, hoje o carro elétrico ele é o dobro. Antes era 3 vezes, hoje é o dobro. Se a gente pegar, por exemplo, o carro elétrico mais barato que tem no mercado com um similar à combustão, o Kwid, ele custa R$60 mil a combustão e o elétrico R$130 mil. Dobro. O dobro, um pouco mais do que o dobro. Então, a ideia é que com o tempo, ou seja, daqui a 5, 10 anos, caia exatamente, Alba, como foi a história do câmbio automático. Também antigamente era um valor muito alto, hoje 5, 3 mil reais a mais você tem um carro automático. E aí veio a história do Itaipu, né, que ele chegou a ser fabricado sem entrar em série, sem fabricação em série, mas também ficou pelo meio do caminho. Mas era bateria normal, não tinha essas baterias. Não era bateria normal, exatamente. Isso foi em 1174 e esse é o nosso primeiro carro 100% Esse cara era um cara, o Gurgel, visionário. Né? Visionário. Ele né, foi engolido, na verdade, pelo pool de montadoras, claro. porque ele era uma ameaça. Né? Então, isso a gente viu até com companhias aéreas aí que acabaram fechando, né? Tinha preço muito bom, competitivo, cost, né? Aí fazem um pool para derrubar Davi Golias. Exatamente isso. Então, em 1900, um dado curioso, Emílio, 38% dos automóveis na rua eram elétricos. Pouca gente sabe disso. Caramba. Imagina, a gente fala hoje da eletrificação. Agora, a gente voando um pouco mais alto, uma coisa também que vai estar no documentário, que é muito interessante, o primeiro carro elétrico que andou na Lua, que foi aquele Rover, o Lunar Rover, em 1971, que foi Apollo 17. Então, aliás, Apollo 15 foi a primeira, né? Apollo 11... O homem que é o Rover, né? O Rover. E para quem acompanha a imagem, ele era espetacular. Ele já tinha atributos off-road, ele tinha uma suspensão diferenciada. Para cada roda tinha um motor elétrico. A autonomia dele era curta, então os astronautas ficavam muito próximo do módulo lunar para não ter nenhuma encrenca. Principalmente porque ali tinham 2 problemas: a bateria do Rover e a capacidade de oxigênio dentro da roupa do astronauta. Então ele não podia se distanciar muito. Mas esse foi o primeiro aí embrião de verdade de um carro com as baterias que a gente usa hoje, que são essas baterias no assoalho. Então isso foi desenvolvido pela NASA. E hoje a gente tem também, que foi até o pouso, não foi há muito tempo atrás, parece que foi dia 21, dia 18 de novembro de 2021, o ano passado, que é o Mars Rover. Esse está em atividade, ele está no solo do planeta Marte também, mas com uma outra função. Enquanto o Rover ele tinha a função de pegar amostras do solo e saber a origem do planeta Terra, esse outro que a gente tem, ele vai além. É para descobrir vida no planeta Marte, que é o Mars Rover, que já vai ter imagem disso aí também para a gente ver. Ele não foi o primeiro, mas é o mais eficiente. O interessante é que a velocidade dele, Emílio, desse Mars Rover, é de menos de 1 km por hora. Ele é muito lento, por quê? Por causa do sistema de transmissão. Você não pode controlar, imagina, a distância de Marte é muito superior do que para a Lua. Então, mesmo que ele atue remotamente, para esse sinal chegar lá demora muito tempo. Então, eles controlam a menos de 1 km por hora e aí a gente tem uma visão hoje global, como está hoje a globalização do elétrico, da eletrificação. Ela está de 2020 para 2021, ela cresceu 31% e principalmente no carro híbrido, que é o que a gente sempre falava, né? O carro 100% elétrico, você ainda fica um pouco refém de um posto de carregamento ou de pegar uma estrada, mas o carro híbrido... Esse é que é o negócio, esse vai ser o negócio, né? E esse, até por causa disso, por causa dessa matéria, hoje o carro que a gente tem e que eu testei durante essa semana, fiquei uma semana inteira, é o Volvo XC60 Recharge. Esse aí, então... Esse aí... É maravilhoso. Então, é espetacular mesmo. Esse carro aí é o que você vai mostrar também no especial. Domingo. O especial ainda não está entrando agora. A Mari Ferreira, que é a nossa chefe lá da redação do jornalismo, ela vai alocar aí dentro do espaço, dentro desse documento Jovem Pan, que vai ao ar todo sábado. No Máquinas na Pan, a gente tem esse no próximo domingo. Sem ser esse o próximo, vai ter esse Volvo XC60 Recharge.
Recharge e que é realmente motor novo, carro né? muito completo. É novo, né? Então, esse é o grande destaque do carro. Qual é a diferença? Então, a diferença é esse T8 Recharge, ele tem mais potência, ele tem uma arrancada melhor, uma retomada. A gente já tem isso normalmente para o carro elétrico. Eu já comentei várias vezes aqui, quando você tem um carro elétrico, você tem um torque instantâneo. Diferentemente de você ter um torque a combustão que vai despejando potência aos poucos, no elétrico é como você ligar, acender a luz. É imediato. Então o T8 Recharge, eu tive oportunidade de andar com ele na Patagônia quando foi lançado. Legal. E agora aqui em São Paulo. E uma curiosidade, como ele tem 78 quilômetros de autonomia só na parte elétrica, eu tive a oportunidade de andar com esse carro durante uma semana inteira sem ir ao posto de gasolina. Por quê? Porque ele tem um adaptador que você liga ele na tomada 220 para carregar. Em tomada normal. Tomada normal, ou seja, você não precisa procurar uma fonte de recarga. Isso é fenomenal. Nos lugares espetacular. Ou você ter o wallbox, que ainda é um pouco caro esse wallbox que você tem em casa. Você liga na tomada, tem 75 km de autonomia. E com essa história toda, você tem essa mobilidade. Então, eu moro aqui no Jardins, de vez em quando ia visitar meu filho na Aldeia da Serra, o Kevin, que está sempre com a irmã na Aldeia da Serra, são 30 quilômetros. Eu cheguei a ir e voltar da Aldeia da Serra, pegando a Castelo Branco, sem recarregar. Fora e à noite, colocava na tomada, 4 horinhas está carregado. Eu passei a semana que eu fiquei com o carro, Emílio, desse deslocamento aqui no Jardins, ou indo até a aldeia, eu não precisei ir ao posto de combustível, que hoje a gente sabe, com o valor que está a gasolina, realmente é 78 no elétrico. 78 no elétrico. Você bota elétrico. O importante é que seja uma tomada de 220 e de 16 amperes, que é o que tem normalmente. Sim. Se não tiver, você pega um ponto qualquer na tua casa para colocar 220, que é o que muita gente usava até para o chuveiro elétrico. Cara, isso é uma revolução. Aí você roda 78, se terminou 78, ele vai para gasolina. Vai para gasolina, e mesmo na gasolina tem uma coisa legal que é a história da regeneração da bateria. Então, quando você utiliza na gasolina, ou quando você tem uma descida, uma freada, uma lombada, você está recarregando a bateria também. Aí você tem um ganho a mais. E um atributo desse carro... Que nem aquele dínamo da bicicleta. Isso. Lembra o dínamo da bicicleta? Não, mas é mais ou menos a mesma pega. E um outro atributo bem legal do carro é o One Pedal. O que é esse sistema do One Pedal? Bonito. Você precisa só usar o pedal do acelerador, inclusive para frear. Olha que interessante. Basta você tirar um pouco, ou seja, aliviar a pressão do pé do acelerador, ele já começa a regenerar energia e iniciar o processo de frenagem. Então você não precisa ir no freio. Você está num trânsito da cidade, em São Paulo. Tirou o pé, ele vai diminuindo. Tirou o pé e já está freando, regenerando energia. E você, com isso, claro, economiza aquelas suas paradas no posto de combustível. Ele é muito bonito. Nossa, não, ele é muito bonito. Eu tive a oportunidade, tem um amigo. Elegante. Tem a tela, é maravilhosa a tela dentro do carro, né, Rufão? Todo o sistema de conectividade, a conectividade, a ergonomia do carro, o conforto, a segurança, a gente falou várias vezes aqui, também a Volvo é precursora na história de segurança, a gente sabe é que o cinto de 3 pontas foi um dos atributos da Volvo, pró-segurança, que eles inventaram isso e cederam a patente globalmente para a segurança global. Então, quando a gente fala de segurança, fala de conforto, hoje de economia, cara, eu fiquei muito impressionado com esse carro. Olha por dentro, cara. Realmente muito impressionado. E é o seguinte, me diga. Sempre que o nosso querido Alex Rufo vem aqui, ele traz uma vantagem para você. Você vai ter oportunidade de fazer um test drive, que é um presente do Alex e da Volvo, aqui para os ouvintes do Pânico. Você vai ter o QR Code aí, você entra, pega o QR Code ou então entra na... Tem site ou não? Tem, você entra no QR Code ou entra no site, aponta o celular, ou seja, para esse QR Code que está na tela e já faz o agendamento do Volvo. E eu tenho certeza que vai surpreender como surpreendeu a mim. E agora só um parênteses bem rápido aqui, que o Zuco tá falando... Você também fica com cada carro, hein, Você pode emprestar no final de semana? Pode. Tá comigo até agora. Também fica com cada carro. Eu tomei um susto, mas não foi por conta da matéria, foi durante a gravação, uma história bem interessante que eu vou falar aqui rapidamente. A gente, claro, com o Volvo XC60, Recharge, portas abertas, equipe na rua, tudo aberto, parou uma polícia militar.
perto da gente, os caras saíram com muita educação, mas também com toda a cautela para saber o que estava acontecendo. 4 pessoas que não tinham poder aquisitivo para comprar aquele carro, né? Eu entre eles. E viram porta aberta, se identificar. A hora que viram a gente gravando, falaram, não, tá gravando para Jovem Pan. Ou seja, reconheceram que toda sexta-feira, hoje é uma quinta, mas toda sexta-feira a gente está aqui no Pânico e fizeram mais uma coisa. Vou até dar o nome deles, o Cabo Civelli e o Soldado Gagini. Falaram, olha, aqui é meio perigoso vocês estarem com todo esse equipamento na rua, nós vamos ficar ali do lado, acompanhar enquanto vocês não guardarem todo o equipamento de volta e tiverem segurança para ir embora. Então, queria agradecer os oficiais da Polícia Militar. Então é o seguinte, para você, um presente aqui do Máquinas da Pan, do Alex, esse test drive para você conhecer esse super lançamento aí da Volvo. Fenomenal. Que é o Recharge. O Volvo XC60 Recharge. Plug-in Hybrid. Posso falar? Hybrid. É um dos carros mais bonitos que eu já vi na minha Hybrid. vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Então quer dizer, o híbrido é melhor, mas porque o híbrido também não tem esse negócio de rodízio, né? Quem é de São Paulo não tem rodízio. Híbrido, e elétrico. cidade segura, 78. Exatamente. Fora economia. Né? 78. Exatamente. É um belo carro. E tirando uma dúvida rápida, muita gente fala o que é o puro híbrido e o que é o plug-in, que é uma também vantagem do XC60. É que você plug-in, você consegue ligar na tomada. Os primeiros híbridos que chegaram aqui no Brasil eram híbridos puros. Você não tinha como recarregar. Você só contava aquele tomadão, com a regeneração. Né? Levar em lugar entendi. Só com a regeneração. Hoje o plug-in, que é o caso desse Volvo XC60, por isso o Recharge, você consegue ligar na tomada e isso é sensacional. Então tá explicado. Os antigos híbridos, era só ele mesmo que era o dínamo da bicicleta. Era o dínamo da bicicleta. Esse exatamente. novo aí, você coloca na tomada e faz a recarga da bateria do híbrido desse nosso automóvel, que é um XC60. 60 Recharge. Então é o seguinte, pega o QR Code aí, entra no QR Code, você que está acompanhando aí a programação, você vai ter oportunidade de conhecer, aí você vai lá testar.